Oiê! Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Ezequiel, quanto tempo? O Lab.câmera, você consegue me dizer se você está me ouvindo? Sim! Ai, gente! Só amigos bons, Vivi. Pedro! Pedro entrou. Pedro Lamin entrou, nosso convidado de hoje. Quanto tempo, Ezequiel? Tá tudo bem? Olha só, essa live de hoje é para matar a saudade, que eu sou apaixonada por dar aula, faço isso há muitos anos e um dos meus assuntos preferidos é falar sobre construção de personagem, processos de criação. Então, para matar a saudade das pessoas via live, que eu tô achando maravilhoso, eu pensei em convidar algumas pessoas para a gente bater um papo sobre carreira, sobre construção de personagem e para as pessoas contarem um pouco do processo delas, da entrada no meio artístico. Enfim, aí amanhã vai ser a Catarina, não sei se ela já está aí, e hoje vai ser o Pedro, que é um grande amigo, que foi meu aluno durante 2 anos e agora é um ator profissional e a gente vai bater um pouco, vai bater um papo sobre o processo dele de criação, as ferramentas que ele utiliza. Deixa eu chamar ele. Joana! Oiê! Que legal isso, gente, isso é muito legal. Oh. Ah, Ah, eu tô amando isso! Eu tô eu também, amando eu nunca tinha feito. isso! Olha, tem a Ó, eu tô com Carmen. um cigarrinho. Sim. Ó, a Carmen, Carmen, eu sou professora também. sim. Carmen, de filosofia, aprendi muito com ela. Nossa, muito maravilhosa, parceiraça também. Tem Sim. vários alunos aqui já, tem minha Ó, family, uma galera entrando, que legal. a Roberta, galera entrando. A Roberta é, Bahia, Roberta Miguel, Miguel. é, a Roberta É, é de Petrópolis. que legal. Eu estava falando antes de você entrar, só para fazer uma apresentação assim, que eu resolvi fazer essa live, primeiro porque eu estou vendo muita live, estou achando maravilhoso. Tenho visto de vários assuntos. Às vezes eu boto e começo a cozinhar e fico ouvindo a história dos outros, que acho que o que a gente tem de melhor na vida é contar a história, né? É, Então eu adoro ouvir. E para matar a saudade sim. e falar sobre o que eu mais amo, que é sobre a arte de interpretação, que é sobre o É a nosso processo gente, mas ama. que É, é a gente. Aí hoje a gente vai bater um papo, amanhã eu vou bater um papo com a Catarina. E aí já estou sim. Amanhã. chamando alunos, ex-alunos, amigos que hoje são artistas e atores profissionais. Sim. Eu não, Vem cá. não, não... Fala. Não, fala Não, eu não você, eu tenho. quero. Eu não entrei em nenhuma live, eu tô achando divertidíssimo isso, porque de casa, tá com você aqui, né? E poder conversar assim aproxima muito. Eu Sim, não eu entrei em acho que. nenhuma live, eu não tenho entrado muito no Instagram assim, tenho entrado pouco. É, porque Muitas cada um tem notícias, né? processos na quarentena, né? Tem processos mais íntimos também, né? De Sim, autoobservação. Cada um tá sim. num time diferente, né? É. Eu consegui, E graças você. a Deus, recuperar o hábito de ler, que Que estava bom. difícil, mas com o tempo tão livre tá dando. Tô lendo Só Garotos, da Patti Smith, que é muito bom esse livro. Sim, ela é uma É, referência, tipo, né? é a biografia dela, assim, o começo dela todo. Então, Ah, legal. vale muito a pena ver, sabe? Ótimo. O caminho do artista ele é muito parecido, né? São raias, assim. A gente Sim, está um do sim. lado do outro. Então dá pra Não, ver que ela tá numa raia. e o que mais me interessa, assim, quando eu estou ouvindo um ator, um artista, é essa decupagem, assim, do processo criativo, né? Em Sim, entrar dentro da intimidade, da o subjetividade Alex. daquele artista. Quem? Alex. Alex Brasil falando. Queridaço, atorzaço. Sim, entrar dentro desses melindres, né? Que é um processo. Porque às vezes você vai fazer uma participação e você tem que entender que o processo é não elaborar, às vezes, um processo, né? Você tem que entender que, às vezes,
é só contar a história. Isso é muito difícil, eu demorei muito para entender isso. Eu sempre queria tentar ser genial para falar qualquer coisa. E aí Aham, a gente vai apanhando e vai vendo que não é assim, que tem, sim. cada um tem o seu tamanho dentro de uma história, né? Sim, sim. Às vezes você está a serviço de uma história, né? Você é só É, a escada para algum. Ou você dá o ritmo, ou você conta, você dá uma informação para o outro fazer o gol, né? sim. Principalmente em E a gente, participação. e não fazer, né? Você não tenta não fazer o que é tão difícil em cena, não fazer e funciona porque é isso. Às vezes o não fazer é que tem que levar essa cena. E é brincar no ritmo, é brincar no pequeno. O Sim. ritmo, um jeito. Mas deixa eu fazer uma pergunta antes. Alguém me falou aqui que está congelado. Está congelado para vocês? Está tudo certo? Ai, Siri, Bruno! Cirilo, Bruno, Gente, vamos legal. matar a saudade, falar do que a gente mais ama. Legal. Olha só, tá todo mundo vendo bem, tá tudo certo. Isso é muito novo para mim, né? E pro Pedro também. Acho que sim, né? Olha, está de boa, Cirilo mandou o emoji. Olha só, vamos começar do começo? Vamos. Vamos começar quando você ainda era jogador de futebol e passou pela, e passou pela sua cabeça que você poderia ser um ator. Me conta um pouco dessa sua trajetória, assim, da entrada, talvez na escola onde a gente se conheceu, acredito eu. Conta um pouquinho. Sim. Eu morava em Petrópolis, eu sou mineiro, mas criado em Petrópolis, e desde criança joguei futebol. Futsal, né, salão, depois fui para campo, e aí em 2009, ia fazer 20 anos, eu dei a última atacada. Falei, vou jogar tudo que eu posso, vou ver se eu assino um contrato, ganho uma grana. Final do ano não aconteceu nada, eu fui morar no Rio. Vim morar. Aí passei 2 anos do Rio entendendo o que eu ia fazer. Decidi fazer jornalismo. Em 2011, decidi fazer jornalismo. No final do ano, fiz o vestibular para faixa, passei, só que fui morar com um amigo meu que é um baita ator, o Yuri Saraiva. Ele estava Sei, precisando sei. dividir a kitnetzinha, precisando dividir, eu estava sem grana, falei, vambora. Aí fui morar com ele. Cheguei na casa dele, livros de Shakespeare, Nietzsche, Bukowski, vários roteiros. E aquilo me interessou de uma maneira que eu comecei a pegar e quando eu vi eu passava uma hora inteira lendo um roteiro. E aí me ofereci para ser, para dar o texto para ele em teste, para ele Ah, decorar. legal. E ele falou para mim, cara, você leva jeito. E aí eu falei, pô, sério, leva jeito? Ele falou, você leva jeito. E aí falei, tá. E aí ele falou, ó, tem uma companhia aí no Vidigal que trabalha em festas de aniversário de criança. Você entra como príncipe e princesa, as meninas como princesa. E aí eu me ofereci, não me chamaram nos 2 primeiros meses, só que em janeiro pintou um Primeiro, teste. um primeiro não da vida artística. Não era nem ator, mas já tomei um não. Eu falei, cara, eu pagava uns R$ 150 na festa, eu ficava lá com as crianças, falei, beleza. E aí ele falou, ó, vou te indicar para um teste. Isso assim, eu tava na praia, ele falou, vou te indicar para um teste, vem pro Vidigal, sai da praia, toma um banho, almoça e vem pro Vidigal. Fala que você já fez umas coisas quando morava em Petrópolis com 15, 16. Falei, tá bom, é o quê? Ele falou, ó, é uma peça infantil dos príncipes da Disney e você vai fazer o teste pro Aladdin. Eu falei, tá bom, tava cabeludaço. Fui. Cheguei lá, falei que eu já tinha feito algumas coisas, não sei o quê. Fiz o teste. Foi engraçado, porque a menina que fez o teste comigo era linda. E eu tinha que olhar com um olhar apaixonado. Na época eu tava solteiro, olhei pra ela e falei, não, já me apaixonei. Já tô apaixonado. Não E precisa aí, nem de método dos Stanislavski para nada. nada, olhei pra ela e falei, caramba, que situação é essa? Nova, aqui num palquinho. E aí ele gostou muito, me chamou. E aí me chamaram para fazer a peça em abril de 2012, em Manaus. Nisso eu falei, bom, sou ator, preciso estudar. Cacei um curso, achei um no espaço, que era perto da minha casa, em Copacabana, Botafogo. Falei, pô, um monte de gente legal. O Eric, que era modelo da Oscar, me indicou o curso também. Foi quando eu comecei. E aí você foi uma das minhas primeiras professoras no primeiro curso, no primeiro tudo. E lá eu ganhei Sim. alongamento, lá eu ganhei voz, trabalho de voz. O trabalho de imaginação absurdo, assim, sabe? Vi Uhum. que era um campo aberto, em que eu podia me jogar e me divertir, ser qualquer coisa, não tinha problema. E Sim. aí comecei.
E aí, lembra de Tá. uma aula com você que foi muito marcante? Ah, fala. Foi Eu uma lembro que a gente estava. específica. Eu queria até Tava te fazer uma pergunta sobre isso. Era você, Malu? eu, Malu, acho que era só eu e Malu. Nesse É. dia, eu acho que era véspera de feriado, o pessoal faltou, fui eu e Malu. E aí a gente falou, vambora, vambora. A gente fazia um trabalho de repetição, iam abrindo camadas, e eu fui. Aquilo assim, eu lembro que a gente saiu, foi um dia marcante, eu nunca mais esqueci. E aí eu acho Sim, que a nossa amizade se fundiu muito dali, né? Como foi um dia muito aluno. especial. É. É. Mas quando você entrou na escola, você tinha algum pensamento na sua cabeça com relação a teatro, com relação à televisão? Quais foram as suas expectativas como esse arquétipo ator? E o que que você se deparou ali na escola com possibilidades de carreira e dificuldades e facilidades? Olha, eu não tive nem um pouco de ansiedade com televisão. Isso foi uma coisa ótima minha, assim. Eu lembro que eu entrei, na mesma época eu falei, eu preciso fazer cursos, porque eu tenho 23 anos, estou entrando na arte, eu preciso me divertir e eu preciso aprender. Eu quero chegar na televisão, chegar num filme, no cinema, até numa peça, com armas para a guerra, sabe? Queria me sentir, queria afinar o instrumento que é a gente, né? Queria me Uhum, afinar. uhum. E aí comecei a fazer um curso atrás do outro, caçar cursos. Começou com a Miwa Yanagisawa. Sim. Eu fui assistir uma peça dela com os irmãos Guimarães no Oi Futuro do Flamengo. Fiquei apaixonado por ela em cena. Vi ela em Copacabana um dia, quase fui cumprimentar. E aí, como eu me dispunha a fazer muita coisa, operar som de peça de graça, operar luz de graça, de Uhum. graça mesmo, porque eu queria ver o processo dos atores. Eu queria ser Claro. aquela mosquinha dentro do teatro, vendo o diretor marcar, xingar, brigar, elogiar. E eu falava, cara, eu preciso estar inserido nisso, lá dentro. Então, comecei a me oferecer. Nisso conheci o Thiago Chagas, que é um enorme irmão, que também é dono da, acho que é a Varal Produções, que fazia oficinas do Sérgio Pena e da... Esqueci o nome dela, é maravilhosa. Que montou Nelson Rodrigues na Baía de Guanabara. Kfouri, André Kfouri. A Kikuri. A Kfouri. E aí eu comecei a fazer Sérgio Pena, comecei a fazer Mil a coisa foi crescendo. Eu lembro que eu me dei isso. Eu falei, eu quero fazer televisão daqui a 5 anos. Eu lembro que eu comentei isso com o Igor Angel Corte um dia num bar e ele falou, que Uhum. isso, cara? Pra que isso? Não é isso, não é esse bicho de 7 cabeças. De certa forma ele estava certo, porque não é Uhum. esse bicho de 7 cabeças. Sim, Mas eu eu, quero chegar lá, eu quero chegar lá. sim. E aí foi quando, depois de exatos 5 anos operando peça, é, me tornei assistente do Sérgio Pena, depois de trabalhar com ele. Depois Uhum. disso tudo, eu me perdi só um segundo, porque olha isso aqui. Que... Ai, meu Deus, meu filhote! Olha isso aqui. Que graça! Peguei ontem na rua. E você ama cachorro e gato, né? Nossa, eu amo. E eu estava falando, e aí comecei a fazer esses cursos. E depois de Aham. 5 anos, exatos 5 anos, o Lauro Macedo me convidou para uma oficina com o Chico Scioli, lá na Uhum, lá Globo, na que era Globo. para fazer justiça. E aí me convidaram, fiz a oficina e depois me convidaram para fazer justiça. Foi quando eu fiz o meu primeiro papel na TV. Foi Sim. no primeiro episódio, uma Agora, participação. eu quero te fazer uma pergunta bem técnica. Talvez tenham pessoas aqui que não sejam exatamente da nossa área, mas o nosso processo aqui é exatamente para falar sobre desmiuçar um processo criativo de ator, né? Lê, Uhum. diva! Foi minha assistente muito tempo. Vai ser uma diretora incrível, Letícia, hein? Escuta o que eu tô falando. Agora tá com um bebezinho, mas já já vem. Ó, Diego Nardes, amo, saudade, é. gente. Ó, a gente está falando sobre o processo criativo, né? De construção de personagem. Então, eu queria te fazer uma pergunta bem específica. Quando a gente trabalhou dentro da escola, uma das ferramentas que a gente trabalhou, que você estava lembrando, é a ferramenta dos viewpoints. Que, Sim. se depois alguém quiser, eu posso explicar melhor, mas não vem ao caso aqui. A minha pergunta é bem específica, porque a Cristiane Jataí, que é uma grande diretora, que eu fui Aham. assistente dela, quando ela foi minha professora e me ensinou os viewpoints,
ela me fez essa pergunta dentro da universidade e agora eu vou fazer essa pergunta para você. Hoje, como ator profissional, você consegue, deu liga entre a ferramenta dos viewpoints e o seu processo de criação? Você se utiliza dessa ferramenta dos viewpoints, que é uma ferramenta muito de autoria, né? De ator, autor. Você se utiliza dessa ferramenta na construção dos seus personagens? Olha, Chia, eu acabo equiparando, eu acho que isso é até um problema que eu tenho, mas eu acabo, o momento da minha vida, ele sempre dialoga muito com os meus processos criativos. Uhum. Então, eu utilizei muito o Viewpoints no começo da minha carreira, que era um lugar que eu entendo o Viewpoints como um lugar de estado, né, de presença muito grande, escuta, presença, você tem que estar muito poroso. Então, eu acho que o Viewpoints, quando você começa a estudar, o Viewpoints ele é como o Meisner, como algumas técnicas, ela é uma técnica que te dá aquela marca você, marca a sua pele. Você fala, entra e te constrói como artista. Faz parte da minha construção como artista. Depois fica orgânico depois. Exatamente, né? Exatamente. Então, hoje em dia, o meu processo criativo, ele está muito mais conectado à história que eu estou contando, entendendo o lugar, o tempo, o espaço do lugar, com quem eu me relaciono, que história eu estou contando. A partir disso, eu vou nas minúcias entendendo. Mas o Viewpoints, por exemplo, ele às vezes funciona dentro de uma cena. Eu vou para o set, estou no set, aí vou fazer tem uma marcação em que eu tenho que me virar. E é como se o Viewpoints tivesse me treinado a me virar organicamente, não, sabe? A partir do movimento de alguém eu viro. E aí a coisa parece um Tetris, ela encaixa. A decupação dos movimentos, ele encaixa ali. Eu viro, a pessoa vira e vai orgânico, assim. Eu acho que ele participa da minha construção ali. Eu não consigo definir nenhuma técnica como a técnica que eu levo comigo para o meu processo artístico. Ia te fazer uma pergunta que eu acho que acaba que você já respondeu, mas de repente ainda pode investir mais, assim. Você tem um balaio de ferramentas, né? Justamente o seu trabalho com o Sérgio Pena, o seu trabalho com a Milwau, o seu trabalho na escola, onde a gente se encontrou, que tinha muitas ferramentas. Então você vai seguindo de acordo com a sua intuição. E o que precisa naquele momento. Mas, quando você recebe seu texto, que pode ser de teatro, ou um roteiro de televisão, ou um roteiro, ou um filme, quais são os seus primeiros passos? Você leu o texto. Como você responde a esse texto? Como é o teu processo de entrar ali naqueles subtextos? Quais são as suas o que você dá importância nesse primeiro momento? Hoje em dia, o que me atrai quando eu vejo um texto é o contraste dele. Como eu posso contrastar o que a cena quer dizer. Então, por exemplo, eu fiz um teste na Record que a cena, eu estava andando com um irmão e um irmão mais novo vinha pedindo para ir junto. E a gente tinha que falar que não, e aí o irmão mais velho, que não era eu, era o que estava comigo, dava um esporro muito grande desse irmão mais novo. Nesse momento, eu tinha que falar assim, ironicamente, ô Rubem, não faz isso com o nosso bibelô aqui, senão ele vai contar para o papai. Eu tinha que falar isso de uma forma, o texto pedia um sadismo. Eu vi que todos estavam fazendo com sadismo. Eu fiz com realidade. Eu virei e falei, Rubem, não faz isso com ele. E aí no final do texto eu trouxe o sadismo. Então a impressão que dava é que eu não tinha entendido o texto pro diretor. Ele veio falar assim comigo, falou, nossa, eu parecia que você não tinha entendido e depois você me deu um nó na cabeça. Ficou ótimo. Legal. E tô na novela, né? Agora parou. Então assim, é com o que vai funcionando, eu vou entendendo o que vai funcionando, assim, porque uma novela bíblica ela pede um tipo de atuação. Então, você vai entendendo que às vezes não precisa enfiar o pé no acelerador, só sente mais. Tem uma linguagem da época, um tempo mais ao mesmo tempo é televisão, então tem que estar rápido. Você vai entendendo. Sim, mas hoje em dia o que eu olho para um texto, eu penso no contraste das cenas, eu penso o que motivou o personagem a estar ali naquele lugar, eu penso muito no personagem. Porque eu acho que se eu consigo entender o personagem, por mais que... Eu fui entendendo nos testes e nos trabalhos que quanto mais você, ator, tem a propriedade em cima do personagem, mais o diretor respeita isso. Muitos respeitam muito isso. Óbvio que existem muitos que não respeitam, que passam por cima e querem impor que aquilo não. O personagem vai levantar o dedo esquerdo e vai apontar assim. Ele é assim, porque eu pensei, beleza. Mas, no geral, se você falar, olha, ele fuma. Com Andrucha, em Sob Pressão,
a minha cena com a Marjorie, eu levei um cigarro e falei, ele tá fumando. Aí ele, não. Eu falei, não, ele tá fumando. Aí ele, "Não, Uhum. mas por quê? Eu falei, porque ele invadiu a casa dela, né? Ele invadiu, ele tá chantageando ela com um vídeo que ele filmou do sexo deles, uma chantagem pesadíssima. Ela tem um monte de incenso na casa, olha só como é que a arte fez. Eu vou invadir Aham. o olfato, eu vou deixar o nojo. Além de eu invadir a casa dela, eu vou levar o cigarro junto, sabe? Legal. E aí, e quando eu falei, ele só olhou pra minha cara e falou, cigarro. Porque Sim. eu coloquei. Uma vez eu ouvi uma frase do Flávio Souza, que é um grande palhaço e amigo, ele falou a arte do ator, né, da construção do personagem está nos detalhes, né? É o detalhe que conta ou que, né, que traz um subtexto à tona Sim, daquele seu personagem, daquela relação que você está construindo com alguém, né? sim. Para preencher, né? Porque às vezes a cena tá muito clara, tá tudo muito claro. Então, Muito como é que chapado, né? você. Exato, você Léo, tá. amor! Te amo, Léo! Léo Léo, eu Bianchi. falei do livro. O Léo que me indicou Só Garotos. Eu tô no Ah, meio, quase no gostei! fim, Léo. Eu tô lendo, que livro. Eu penso em você toda vez que eu abro esse livro. Você falou para eu ler. Ô Pedro, eu queria te perguntar o seguinte. Nossa, me perdi. Onde que a gente estava falando? Desculpa. Construção Ah, de dos detalhes. personagem, Dos dos detalhes. detalhes. Eu queria que você me fizesse assim, que você tentasse elaborar. Você já fez alguns personagens. Já fez Sim. alguns personagens. Algum personagem você trabalhou um pouco mais sobre a autoficção, Uhum. sobre emprestou um pouco da sua biografia e ficcionalizou ela. Estou falando isso Uhum. porque o jogo de cena sempre é uma referência para mim quando estou dando aula, e no Coutinho. lab.casa-câmara, que é o meu espaço de pesquisa. Então, eu queria que você então, seu trabalho com a Miuá também sempre parte muito de si, do outro e do que está acontecendo entre vocês. Sim. E provavelmente o bíblico também você tenha trazido aí algum emprestou algo de você, mas talvez tenha que ter trabalhado um pouco de fora para dentro, por conta da época, das Uhum. vestimentas. Eu queria que você me contasse assim, algum personagem que você trabalhou mais sobre a sua autoficção e um personagem onde você teve que escolher, ou de fora para dentro, ou de dentro para fora, um pouco, uma outra forma, uma outra emissão vocal, enfim. Sim. O último personagem que eu fiz na Record, esqueci o nome do personagem, meu Deus. Sidônio. O Sidônio, ele. O começo da minha criação foi de fora para dentro. Foi um lugar de. Como era de época, e ele tinha um figurino, um cabelo, um olho. Eu construí um corpo, tentei pensar numa boca, numa coisa. Sabe? Brincar com isso que é tão difícil. Só que eu fui entendendo e conversando com amigos que uma novela, ela não é um filme de 2 horas. Ela se passa Uhum. durante 11 meses. Então isso ia ter que estar muito bem ajustado. Então Certo. eu comecei a modular mais aqui, mas sem pensar muito nessa forma. E mais de dentro para fora. E teve uma cena no final da novela que é quando o meu personagem ele vira, que é quando ele é um personagem mau da Fenícia, e ele vai para Israel, ele se torna temente a Deus. Eu lembro que a cena foi muito forte, foi no meio do deserto, e eu chegava a cavalo, meus dois chefes já tinham falecido por um poder divino, e eu tinha que olhar aquela ossada, ajoelhar, olhar para o Elias e pedir clemência. E eu lembro que estava muito calor, estava seco, clima muito seco no Marrocos. Assim, o Rio tem 80% de umidade, Marrocos tem 3%. Brasília tem 20% em calamidade pública. Marrocos são 3%, então todo dia meleca de sangue, assim, você sabe, é uma loucura. E o clima estava pesado, a gente estava no final da novela, era uma cena muito importante. E eu lembro que eu fui para a marca, cada hora um ator fazia naquela posição, depois ia para outra cena, fazia naquela posição, era sequenciado. Eu vi um ator fazendo, eu vi o outro, fui para a marca, tinha que ser rápido, fui para a marca. E eu lembro que na hora me veio o orgulho que a minha avó, olha que loucura, o orgulho que a minha avó, que faleceu em 2006, ia estar sentindo de mim naquela cena. E ela faleceu, a irmã gêmea da minha mãe também faleceu quando eu nasci. E eu lembro que o deserto, ele tava o céu azul, 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 azul. Tinham 2 nuvens.
e eu lembro que as nuvens elas estavam passando em cima da marca da onde eu tinha que olhar. E eu lembro que eu olhei para aquelas nuvens e falei, elas estão aqui. E aquilo me trouxe a emoção da cena. Então, Uhum. ao mesmo tempo que eu já fiz uma cena que o pessoal falou, nossa, que choro lindo, foi cristal, Sei, sabe? sei, No corta ali, cristal japonês, funcionou. Então, sei. também te amo, João Vitor Antrocris. Ah, Então, que amor. eu não sei se eu te respondi, Tia, mas o personagem do Sob Pressão, por exemplo, ele foi um personagem que ele se cortava, que ele escarificação, autoescarificação. Eu lembro que eu achei um modelo italiano que também fazia automutilagem. E eu vi vídeos dele, vi coisas dele, já me baseei mais no jeito dele, porque era muito longe de mim se cortar. Então eu tive que Aham. entender aí eu entendi que a dor, que quem se corta é a dor externa para aliviar a dor interna. Então a pessoa já está quase que num. Então foi uma criação bem de fora. Vi bem desse cara, bebi bem dessa fonte. Acho que varia, o meu processo varia muito, muito. Sabe? Eu posso estar, eu posso chorar em cena ou me divertir em cena por um fator que existiu com aquele ator que está em cena comigo, Uhum. fora, sabe? Eu misturo as coisas, mas é muito perigoso. Tem que entender como faz a dosagem dessa mistura. Porque já pesei a Sim, mão e já fiquei com insônia à noites porque pesei a mão. Então eu sei. aprendi muito sabe? Mas e quando você fez a substituição na peça, ali é um processo diferente, né? Fala um pouquinho, É. porque ali ali é completamente de fora para dentro, porque até pelo tempo que você tem de assimilação, porque você tem que substituir um outro ator, então o processo não partiu de você, então é um Você diz pouco do de fora processo da para. Miwa, É da isso, da peça da peça. Miwa, do Isso. plano sobre queda. Ali existia. A peça ia ser no dia 10 de junho e a Lili me ligou no dia 15 de maio. Eu tinha 25 dias para a estreia. Só que ali foi muito peculiar, porque era uma peça que eu já tinha assistido umas 5 vezes. Eu amava tanto aquela Ah, peça. Marcela, parceira da vida. E eu Ah, amava tanto aquela peça, Chia, mas tanto, tanto. Quando elas me chamaram, eu praticamente eu sabia as falas, mas eu só tinha que memorizar. E eu era o Breno Nina que estava fazendo. Então, assim, eu me sentia. O Breno tem uma carreira espetacular, então eu me senti muito. Falei, nossa, que presente. Eu fiz. Eu peguei o Breno e enfiei dentro de mim então, e fiz pois do meu é, jeito, é um processo sabe? ao contrário, né? Eu, Porque eu, eu, eu porque o processo de escuta da Miwa é um processo que parte desse lugar da autoficção, até muitas vezes sim, da própria biografia. E ali você sim, substituir um ator em que você tem que fazer essa equação rápido, de fora para dentro, também a sua. Oh, Dalila Mesquita. E também a sua autoficção, né? É uma elaboração muito sim. rápida, né? E foi engraçado, porque eu tinha que pegar as histórias que o Breno criou nos improvisos, antes da peça ficar pronta, né, na criação, e eram histórias pessoais do Breno. Então eu tinha que pegar a Exato. história pessoal do Breno, transformar na minha história pessoal, só que dentro da minha história pessoal, eu tinha que criar uma ficção para poder chegar onde tinha que chegar. Então eu pegava que meu pai tinha conversado com a minha avó e aí tinha acontecido tal coisa. Só que na realidade não tinha acontecido nada, só que era meu pai e minha avó, eu imaginava aquela relação e me emocionava com aquilo. Nesse momento pedia. O hino que ele cantava do Sampaio Correia, eu cantava do América, no Rio. Aham. Ele tinha que cantar uma música do Johnny Cash, eu cantei uma outra, eu escolhi uma E você outra. pegou, eu não entendi, você pegou você trocou as histórias pessoais dele por histórias suas, ou você realmente teve que ficcionalizar as histórias dele e virar praticamente um texto e você fazer mais cheio, que é como é um texto normal. Exatamente. Eu tinha que contar uma história que tinha que me relacionar com meu pai e como é, o meu pai influenciava a minha vida, digamos assim, o tamanho daquela influência naquela história. E eu lembro que a dele tinha a ver o pai e a avó, e aí eu falei, bom, tem alguma história do meu pai com a minha avó? E aí eu comecei a acreditar que tinha.
comecei a criar uma história entre meu pai e minha avó. Era uma história que já poderia ter acontecido, né? Uma conversa deles que poderia ter acontecido. Que meu pai dizia que minha avó procurava umas fotos, encontrava foto do casamento, e eu dizia que eu tinha visitado a casa da minha avó e que ela tinha conversado comigo. Então foi louco, assim, porque pegar a história do Breno, dar uma modelada para mim, né? Porque tinha que seguir o caminho dele para ter sentido na Sim, peça. sim, a E, dramaturgia do espetáculo. exato. Então eu tinha que ficcionalizar, acreditando muito naquilo, né? Uma baita de uma mentira. Que é o que a Tinha gente que, faz, que é o que a gente tinha faz que- quando recebe esses roteiros, né? Que é uma Exato. baita de uma mentira, só que tem É. muito trabalho por A detrás Lili disso. entrou. A Lili entrou. Eu tava falando Lili! do plano sobre queda, Lili, do processo, como foi rápido Nossa, e marcante. quando eu substituí a Lili nos Insones, eu vivi exatamente isso que você viveu, que é alguém construiu aquele personagem e 2 semanas depois você precisa pegar aquela forma e rechear e usar todas essas ferramentas para conseguir trazer naturalidade, verdade e mais, eu acho que tem uma coisa no trabalho do ator que é muito, que eu acho que para mim o maior desafio, que é a repetição. Sim. Repetição. Porque eu sou professora de improviso, adoro trabalhar com improviso, e me sinto muito criativa, potente, enérgica quando eu estou trabalhando em cima de um improviso, pode ser em exercício ou espetáculos de improviso. Mas depois que aquilo aconteceu e plasma ali no cosmos, e você precisa passar por aquele lugar de novo, para mim eu estudo esses anos todos para isso, para Sim. chegar lá e ter ferramenta, e ter crença, uma coisa que Stanislavski diz, né? Você tem que ter muita fé cênica para passar, muitas vezes, por um pedaço de uma peça ou de uma fala, é, é, que você não está acreditando naquilo, mas você tem que acreditar naquilo, seguir em frente e não deixar nada para trás, né? E andar para frente Exatamente. com a dramaturgia. Ai, que loucura lembrar desse processo, porque eu lembro que muito da minha motivação vinha da pressão de ter que tentar corresponder a algo porque o Breno tinha feito e, na verdade, no meio dali eu entendi que não, que era a minha história, era o meu Antônio que era o personagem. Então eu Sim, comecei a ter ações na peça que ele não tinha. O momento que tinha que beijar ou não beijava, o momento que apanhava, abraçava. Eu comecei a entender como era o meu Antônio ali. Porque eu fui tão ali atrás dele, seguindo ele, que chegou uma hora que eu falei, não tem que ser isso, tem que sofrer, assim, tem que, sabe, acreditar. E vai te dando sim, segurança, né? Quando você vai entendendo o improviso de alguma forma, ele vai te dando uma segurança, assim, enfim, sim, ao mesmo sim. tempo que é muito... Eu acho o improviso uma ferramenta fundamental para qualquer ator, artista. Deixa eu te Sim, perguntar uma coisa. É, eu estava lendo uma entrevista do Lázaro Ramos, uma curiosidade, assim, em que ele falou que quando ele foi fazer O Homem que Copiava, ele mão criou esquerda, a mão esquerda. isso. Aí ele criou que o personagem dele era canhoto. E ele. Sim, Ah, Lili, para. E ele era destro. E era uma particularidade que ele criou em que o público não via isso. Isso não imprimia na câmera, mas que era para ele um lugar em que ele entrava em contato de novo com o personagem, que ele se lembrava que o personagem estava ali e trazia o frescor. Você já criou alguma coisa em que ficou só para você? ah, porque a gente está remexendo, eu estou pensando em tantos personagens, pensar É em um para isso que a gente específico. está aqui. É para isso que a gente está aqui, para a gente Ah, lembrar também o que a gente já fez nessa vida. me lembro assim de cabeça um detalhe como esse. Teve o do cigarro, que você já comentou, né? Sim, que foi com uma criação baseada no todo ali. É. Específica. Eu acho que o que eu mais tento modificar, e eu acho que uma vez eu tiraram uma foto minha num estilo de um curta,
e eu tava brincando com o corpo assim, achando que eu tava muito caricato, e na hora da foto eu falei, uau, funcionou. É a construção do corpo mesmo nesse lugar às vezes numa cena tá com travar o abdômen para falar uma coisa assim, travar o abdômen para falar alguma coisa ou mudar uma forma de andar um pouco, porque sei lá, tentar me afastar um pouco de mim assim, sabe, da forma como eu sou. Uhum. Eu aprendi muito a deixar de ser quando a pessoa deixa cair as coisas, qual é o nome? Deixar Deixa cair as cair tudo. coisas? Eu deixo cair tudo, sabe? Desastrado. Pessoa Desastrado. desastrado. Nossa, o meu nível de desastrado melhorou muito, assim, com o teatro. Porque eu tive que entender que existem personagens que não são desastrados. Então, como é que sabe, essa partitura tão definida? Leveza para pegar, trabalho com os dedos. Então, Uhum. sabe? Eu não consigo pensar em nenhum Sim. fixo, assim. Tudo bem. Tem Eu lembro problema nenhum. de energia, mais energia do personagem, sabe? De estar com uma energia Uhum. senti uma energia densa demais, assim, e lenta, que me deixava. E aí ia criando automaticamente as coisas vão acontecendo, assim. Sou intuitivo pra E, cacete. nosso trabalho é um pouco intuitivo, né? A gente coloca no nosso balaio de ferramentas e vivências e quando sai. E muitas vezes Sim, quando dá uma ação, você muda economizou tudo. alguma coisa ali na preparação, no ensaio, e aquilo Sim, emerge, assim, né? sim. E se eu te Eu perguntar uma gosto. coisa, Fala. quer finalizar o que você estava falando? Não, quando você falou do texto, eu me lembrei que uma coisa que eu acho muito importante é quando no processo você vai fazendo anotações no seu roteiro, muitas anotações de como você pensa em falar aquilo e isso, levar isso para o dia a dia, não, sabe? Carregar. Muitas vezes eu estava numa cena que eu já vinha de uma outra e falava, não, o fluxo aqui pode ser assim. Aí quando eu pegava o roteiro que eu trazia de casa e olhava, eu percebi que eu tinha pensado em uma coisa em casa no dia anterior que eu falava, não, aqui é isso. E Uhum, aí, sabe? uhum, Ter o caderninho para anotar as coisas é importante, assim. sim. Relembrar, E, repassar. e depois voltar nisso é tão legal, né? É. Teve o meu caderno da época da Cal, quando eu me formei, em 2003. Tem um caderno do David Herman, que foi o meu grande mestre, assim, além da Cristiane Jataí e outros, que eu escrevi no caderno, ele estava dando aula sobre o método dos Stanislavski. E eu escrevi no meu caderno algumas frases e um dia eu olhei para ele, eu mostrei para ele alguma coisa, ele olhou para o meu caderno e falou assim: esse caderno é um caderno de alguém que vai dirigir, né? Eu achei aquilo tão legal, sabe? Eu achei aquilo tão Aham. legal. Então, assim, a maneira como você, né, documenta o seu processo, depois voltar nisso, né? Você fala, Sim, nossa, aquela era a ele minha intuição da enxergou época. ali, né? É, É, e ele ele enxergou para enxerga. você, né? É. E teve uma outra pessoa também que foi muito importante, que foi o Isaac Bernard, que ele foi meu professor na Cal, e depois Conheci ele ele foi, agora, na assim, casa da Soraya. nossa, eu tenho muita vontade de trabalhar com ele ainda. Não aconteceu. E um dia eu cheguei para ele assim, passando pela escola, e falei, Isaac, lá em 2003, sabe? Falei, Isaac, eu vou nas peças, eu ia tudo quanto é tipo de peça, em todo final de semana. E eu vou nas peças e eu não consigo saber o que é problema de direção, ou se eu gosto do texto, mas eu acho que eu não gosto da atuação. Eu não tinha ainda um pensamento crítico apurado, né? Eu estava na Uhum, escola. uhum. O que eu faço? Aí ele falou assim, continua fazendo o que você está fazendo, que um dia você vai ter. Eu achei também Aham. achei tão Só não lindo, para, né? Sim. só não para, e depois as É. coisas vão Elas vão fazendo sentido. decantando, É, vão fazer vai sentido. lá na Eu frente. quero te perguntar uma coisa muito técnica também, até porque tem o meu laboratório de pesquisa, né, que é o lab.casa câmera, que está até aqui fixado, e Tio lá a John. gente está pensando, lá a gente está Meu tio. pensando muito, quê? Tio John aqui apareceu, eu dei Ah, tchau pra ele. e lá a gente tem pensado muito a câmera, Sim. principalmente pelo momento que a gente está vivendo, né, do boom do streaming, da nossa vontade Uhum. de estar também, né, fazendo parte dessa indústria. E agora, com a quarentena, a gente está vendo que realmente o recorte da câmera
está sendo fundamental. Eu queria saber como é que você se prepara para um teste. Seja ele... Acho que tem uma diferença entre o teste que é um self-tape e um teste que é presencial, se você quiser também contar um pouco como você se prepara para os dois. Principalmente passando pela sua, eu queria muito que você pensasse, falasse assim, sobre a sua autoimagem. Se você teve que passar por um processo de se permitir ser você, com todos os seus erros e acertos físicos, se isso te atrapalhou com o formato televisão, que o teatro acho que menos, como você lida com as suas expectativas e o seu nervosismo, se isso você já avançou e como é avançar e se sentir totalmente presente ou não, enfim. Sim. Um pouquinho. Eu, na maioria das vezes, prefiro fazer o teste presencial. 50% 90% das vezes, se eu puder, 100%, eu vou. Vou para São Paulo de madrugada, faço o teste e volto no outro dia. Não gosto de fazer self-tape, mas agora tô aprendendo a fazer, a gostar. Eu sempre penso se quando eu faço um self-tape, o diretor que está olhando, o produtor de elenco, pensa se é interessante, foi interessante a luz que eu pensei, ou o enquadramento que eu pensei, ou o formato que eu pensei. Porque eu acho que o self-tape está criando um lugar para a gente, como ator, que a gente está virando co-diretor de fato daquilo, né? Porque eu fiz uma vez um teste sob pressão que eu acordei 9h30 da manhã, já tinha combinado com uma amiga, arrumei a sala toda, arrumei tudo, decupei, falei, ó, você vem com a câmera daqui, vira para aqui, olha para não sei o quê. Foi ótimo, passei. Então eu fiquei com isso na cabeça. Será que se eu trabalho self-tape muito, ele pode funcionar melhor? Não sei. Eu tenho minhas dúvidas em relação ao self-tape, como o quanto pode imprimir, né? O diretor não te conhece, você está ali falando uma coisa. Então acho que é algo muito novo para mim. Você fez várias perguntas dentro. Minha expectativa em relação... Isso. Você lembrou? Essa que você ia falar qual é? Como você? Quais são como você se prepara para o teste presencial, mas dentro disso, eu queria saber que você passasse um pouco sobre a sua relação da sua autoimagem. Sim. Relação da minha autoimagem. A relação com a minha autoimagem, eu tive a sorte de trabalhar com o Pena, o Sérgio Pena, porque todas as oficinas dele são gravadas, o exercício é gravado. Então, como eu fui assistente dele, foram 4, quase 5 anos de oficina, e era uma por mês, eu fiz, sei lá, 12, eu devo ter feito umas 90 oficinas, bota aí, 90 exercícios de câmera, que no final aparecia na televisão, quem já fez sabe, aparece na televisão, e você assiste o que você fez como composição de personagem. Então ali eu tive uma possibilidade de criação, porque toda oficina tinha no final o exercício da festa, em que você tem que levar um personagem, e o Sérgio muitas vezes me pedia personagens específicos para preparar atrizes e atores, só que muitas vezes não. Muitas vezes ele falava, leva o que você quiser. E isso era um campo aberto. Então, eu queria fazer um policial, eu ia numa delegacia, eu conversava com um policial 2 horas, eu conseguia ir para um café, sentava com ele, conversava. E depois ia pensando em tudo aquilo. Porque eu sempre pensei na preparação do ator da forma como o Sérgio pensa. Isso foi muito engraçado, esse encontro. Que é esse lugar mesmo de estar no lugar. Se você vai fazer um surfista do arpoador, cara, acorda às 5h30 da manhã, vai para a pedra do arpoador e senta e olha um surfista do arpoador, leva a sua prancha e entra dentro d'água e tenta, e sente o sal de manhã, e sente o gosto do hipoglós e no nariz. Então, porque esse tipo de preparação que eu... Então, a minha expectativa, normalmente, ela está muito ligada a isso. Assim. Se me dão um teste e me dão um personagem X, Evandro, o nome do personagem. O personagem berço de ouro, não sei o quê, perdeu os pais, perdeu tudo, deu a volta por cima, tem um amigo do avô que ajuda, não sei o quê. Isso tudo eu vou trazendo para perto de mim e penso, se eu perdesse meus pais... Tá, mas como ele perdeu? Ele é do interior de Goiás, esse personagem. Tá? Então, no interior de Goiás tem um S que tem que estar seco. Então, eu seco o S. Então, é o que me dão, assim. Quando não me dão nada, quando me dão só um texto e eu não faço nada. Eu só dou a intenção do texto. Certo. Sabe?
Então a minha Aham. expectativa normalmente ela é maior quando me dão um personagem. Quando falam, ó, o personagem é assim, 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 assim. Eu falo, caramba, beleza. Então eu pego isso tudo, trago para dentro de mim, faço o teste e fico numa expectativa de, cara, como isso vai ser recebido? Porque quero muito fazer. Né? Normalmente a gente quer muito fazer os que a gente topa Claro. testar. E então os outros que não tem muito, eu falo, não tem. Já foi a época em que eu me sentia, ficava ansioso para fazer um Não teste. fica nervoso? Nossa, fico. Fala pra mim que você não fica nervoso. Não, fico nervoso, fico. Mas é diferente do nervosismo dos 20, que eu acho que com Sim. 20 existia uma expectativa absurda Aham. e para tudo e quem eu quero ser. Hoje em dia eu acho que eu já sei mais o artista que eu quero ser, quem eu quero alcançar, então eu tento entender qual caminho eu faço assim para isso. Sei. E sem essa pressão de ter que bombar, né, essa palavra, ter que bombar. O que é bombar, né? O que é Uma bombar? cachaça. O que É, que é é bombar, isso. né? O que é bombar, né? Eu tô O feliz do que é jeito que eu bombar? tô. Eu acho que eu não sou bombado e eu tô feliz, E né? olha só, se você, acho que sim, né? Se você pudesse escolher agora um personagem que exista numa literatura, numa dramaturgia, algum que já tenha feito, que você pudesse fazer, ou aquele que está escondido na sua cabeça, que vem do âmago, que você pudesse produzir agora, que personagem que seria? Como, que obra ou que personagem? Olha, eu tenho um personagem que eu quero fazer desde criança. Então essa resposta para mim Ah, é muito fácil. Eu queria ah, fazer, eu queria fazer o Ayrton Senna. Eu queria fazer a biografia do Ayrton Senna. E ele faleceu com 33, então eu tô me sentindo, tô chegando nos 33 e ninguém produziu ainda, ninguém fez esse filme. teve um musical do Ayrton Do Senna, João você tem Vitor que. Silva, eu vi, com o João Vitor Silva. A Natasha, eu vi esse musical, óbvio. Mas o Ah, filme, porque eu já vi tudo dele. Eu amo, meu ídolo, eu amo Ayrton. Então, eu vi gente, a tudo, assim. nossa live, a gente multiplica aí, tem 2.600.000 pessoas assistindo. Então, com certeza, tem um patrocinador ou um realizador que vai fazer essa parceria com o Pedro Não é possível Lamin. que o Brasil não produza um filme do Ayrton Senna ainda. Eu juro Mas, que se acontecer amigo, o filme você não tem, for eu, tudo bem também, mas esse filme tem que amigo, acontecer. você tem que fazer esse movimento. Ontem eu estava vendo, Bruno Lamberg tá aí? Ontem eu estava vendo a live do Bruno Lamberg com um ator que é bailarino e que ele, com 16 anos, foi fazer balé. Tô amando as lives. Ele foi fazer balé e ele olhou pro Sandy Júnior, pro show do Sandy Júnior, e ligou para lá e perguntou se eles não iam fazer teste para bailarino. E eles falaram, vamos daqui a um mês. E ele foi chamado para fazer o teste. Então, amigo, você tem que Sim, produzir aí, fazer contato aí. sim. É, é A um gente tem que sonho. se mexer. A gente tem que se mexer. É um Foi sonho. muito, foi muito inusitado esse sonho. Sabe qual é o meu sonho? Durante muitos Eu ia te anos, perguntar, fiquei ah, curioso. Eu ia te perguntar qual é o seu, qual é o seu? dentro da caixinha teatro, eu tinha muita, até 2016 eu tinha muita vontade. Aí eu não sabia se era dirigir ou se ia fazer como atriz As Três Irmãs, do Tchekhov. E eu Aham. era muito, muito, muito apaixonada. Eu acho que eu trabalhei com As Três Irmãs dentro de escola, com amigas atrizes, e depois eu trabalhei muito tempo com As Três Irmãs. Depois do concerto Uns Imóveis, eu levei um pouco aquela estrutura familiar, de alguma forma, assim, conseguir fazer uma transposição ali. Mas depois que o mundo mudou, depois de 2016, o mundo mudou tanto que eu Sim. acho que isso ficou um pouco. Aí agora eu tenho vontade de fazer uma personagem no audiovisual, uma personagem errada, assim. Aí é uma composição, seria uma composição minha. Que eu até estou pensando com o meu parceiro do Lab.Casa Câmera, que é o João Marcelo Iglesias. Muito inspirado no Francis Ha, sabe? Uma pessoa que é errada, sabe? Eu queria Ah, ser. Eu sou de Vila Isabel, eu queria ser porta-bandeira, entendeu? E olha aham. o meu tamanho, Aham.
Olha o meu É o corpo. contraste que a gente estava falando, é o contraste. Eu amo isso. Eu amo isso. Super empoderada com Sabe? E é isso. E eu tenho uns do sonhos samba, meio né? bagaceiros, sabe? Eu tenho sonhos meio que não faz muito parte do, se você fosse pensar em estereótipo, assim, não seria. E uma coisa que eu queria te perguntar, um ping-pong, assim, que você abraça no improviso e faz comigo, é assim, eu vou te perguntar e você pode se inspirar e me perguntar a mesma coisa ou outra. É, Tá. qual é o seu estereótipo? Todo mundo ba- batata. Sempre tem Bonitão, aquela bonitão. É sempre o que eu bonitão. mais escuto. Porra, Ah, bonitão, hein? Bonitão, seu namorado. Bonitão, bonitão. e E eu aí amo que você meu acha que. pai. Ah, Não dá pra negar uma certas coisas, né? Eu vou falar que não, sabe? Sim, como ok, é ser bonitão. bonito, Mas Pedro? Mas como é ser bonito? eu É, acho que é como deve ser mais você. fácil, né? Eu não sei, eu acho que é como você se enxerga, assim. Eu, como sempre fui muito inseguro, eu sempre. Eu acho que é assim, a estrutura da sua infância diz muito. Né? Eu estudei em colégios muito bons, mas era permuta. Então eu era aquele menino que não tinha dinheiro, mas estava em colégios muito bons. Então não Sei. adiantava ser bonito ou não. Não importava ser bonito. Então eu cresci até meus 15 anos entendendo que importava ter um Nike Shox. Ou então ter um Game Boy. Ser bonito não interessava, porque ainda mais Petrópolis, que é uma cidade maravilhosa, mas extremamente burguesa, né? Em que importa mais o que você tem, não o que você é. Então eu sempre fui criado nesses ambientes que. Então o teatro caiu do nada e já me colocaram nesse perfil. E aí eu demoro para assimilar, eu tento. Mas Só como que você, mas como você se aproveita desse perfil, então? Para quem não sabe, perfil é como você vende, né? Como os produtores de elenco te veem como produto para aquele espetáculo, peça, cinema. Então, então, de alguma forma, você também se faz disso, né? E aí acha de alguma brecha para forma, o erro, acha brecha para o defeito, assim, poder também ter a tua construção na sim. tua que se De desconstrói. um tempo para cá, eu tinha uma cabeça bem mais marginal, assim, nesse sentido de eu vou ser o que eu quero, é o que me interessa. E quando você vai ficando mais velho, né, as contas vão chegando e você quer viajar e conhecer o mundo, você começa a entender que você tem que seguir algum padrão que te pedem. E aí eu fui percebendo que alguns personagens que eu não testava e eu poderia testar, eu não testava porque, por exemplo, eu não estava sarado o suficiente. Então eu entendi que eu tenho que estar tão sarado quanto o cara que está sarado, para aí sim as pessoas entenderem o que eu tenho dentro da minha cabeça. Porque o que elas olham primeiro é o cara que, ó, você manda uma foto sem camisa aí pra gente ver esse personagem pra você. Mano, agora, então, você consegue, esse personagem, todo personagem que eu leio assim, aí tira a camisa e tá suado, eu falo, caraca, então eu É, tenho que malhar, que eu tenho que estar no padrão que eles pedem, entendeu? Agora aconteceu um personagem, que eu não posso falar, mas aconteceu um personagem de uma série em São Paulo, que me chamaram. travando? Só um minutinho, para aí. Você tá, o personagem está travando? Alguém disse que está travando? Tá tudo bem Travou aí? aqui, Pedrola. É o Rancho Vila Bela, é o pessoal da minha família, lá de Virgínia. Ah, Eles family. vendem queijo, vendem um Mas tem monte de alguém coisa muito aí com a gente? maravilhoso. Tem alguém aí com a gente para dizer se está travando ainda? Não tá. Não Tá tá, a tudo Lid bem? Vocês falou, não estão tá. curtindo? Vocês estão gostando? Dá um oi aí, porque aqui, senão a gente vai no remendo aqui. Fala aí. É, Personagem que você não e pode aí falar. eu fui entendendo o que eu represento dentro do meio para tentar também ter minhas oportunidades, sabe? Porque você tem que usar o trampolim que o meio te dá para você poder ser o que você quer ser, né? Então eu Uhum. fui entendendo isso, eu estou entendendo ainda isso. Até que pronto eu preciso estar com um tanquinho na barriga ou não, sabe? E alguns personagens pedem, outros não. Sim. Enfim. Mas eu Fala lido pra de mim boa com isso. Fala pra mim qual que é o meu estereótipo. Acha Eu, que o que chega pra mim? eu acho que a comicidade já vem de cara. Você é cômica, sua energia é muito cômica, assim. É divertido te encontrar. Mal sabe que eu choro na cama o dia inteiro. Metade do dia. É isso. A gente nada. Tem uma frase do naquele seriado que é o Kevin Spacey. E qual é o nome daquela mulher, amor?
que faz que fez o filme que a gente viu agora, caramba. Aquela série clássica dos políticos, House of Cards. Tem um capítulo maravilhoso, né? Ele fala com a câmera, quem não viu essa série, no primeiro episódio já mostra isso, que ele conversa com o espectador. E aí tem uma hora que ele fala, ele olha para a câmera e fala: a gente não é nada mais, nada menos do que a gente demonstra ser, que a gente aparenta ser. Então, se você Aham. está sempre com um sorriso no rosto, você vai ser o cara que está com um sorriso. Se você é seguro, se você faz um teste e não pergunta para ninguém como foi seu teste, se você foi bem ou não, você aparenta segurança. Então tem esses Sim. micro detalhes que separam, às vezes, o cara que, nossa, ele é muito seguro. Não, ele é muito inseguro. Só que, na verdade, Uhum. a insegurança dele, ele trata com a terapia, ele trata com amigos, ele trata na Não vai falar com intimidade. a namorada, fala com o terapeuta. Olha Exato, ele não só, vai chegar... Fala. outra coisa. Você faz teste de publicidade? Não, não chega. Não? Não, não. Eu faço teste, ultimamente, só novela e série e filme. Só. Tá. Teatro também. Se você pudesse agora, inspirado do que eu falei sobre a personagem aqui da Francis Ha, que é um filme maravilhoso dessa personagem que Eu não trata falei que sobre o namorado é medo. terapeuta. Aham, Azul falando. Não, não tô falando sério. Azul, Você conversa com um terapeuta, você conversa com seu amigo, com seu amigo. Você não precisa conversar com a namorada dos seus problemas. exatamente. Olha só, é, vamos Azul, você voltar. tá aí? Azul tá. Inspirado nesse, Azul? inspirado nesse, nesse bate, como é que chama? Da Marília Gabriela. Sim. É. Vamos lá, que personagem você quer fazer além do Ayrton Senna? Assim, pensando na energia do personagem, num aspecto que você gostaria de se transmutar e construir por de dentro. Um personagem que falaria sobre você hoje. Olha, é clichê. O primeiro eu vou falar dois. Eu queria fazer o Tá. Coringa. O Coringa é o concurso. Mas um outro personagem que eu queria fazer seria um personagem que conta a minha história. Eu queria Qual é a contar sua a história? história. Eu queria Qual é a contar a sua história história? do ator que chega no Rio de Janeiro e vive tudo que o meio do Rio de Janeiro artístico pode oferecer. E todos esses melindres de ter que ter o corpo sarado e não ter, de ser aceito e ser cumprimentado várias vezes numa festa pela mesma pessoa. Esse lugar que você tem de linha tênue, de conviver com todos os atores bombados e não ser bombado e ter que lidar com isso. O Rio de Janeiro é o que você está fazendo, né? Eu queria contar esse meio artístico, queria tirar o glamour dele, sabe? Queria Sei. contar o que o ator de fato passa, né? Porque aí ficam falando, não, mama na teta da Lei Rouanet, não sei o que. Isso. Não, não. Eu queria poder contar a realidade sobre isso, assim, do que o fato é. Eu acho que seria interessante. Eu acho que seria a forma de eu comunicar algo para o mundo, assim, que algo que está perto de mim, que eu conseguiria falar, porque eu não vou falar de algo que está longe, sabe? Eu tenho ideia Uhum. dos privilégios que eu tenho ideia de que eu sou branco, eu tenho ideia que eu sou de classe média, eu tenho ideia de que eu tive acesso a muita cultura. Então, falar sobre isso, eu acho que não é interessante, assim, não sei, falar sobre outras coisas que não sejam isso, eu não me sinto no direito de fazer, não sei. Te cortando, desculpa. Uma vez eu ouvi de uma atriz, eu acho que foi até da Adassa, eu acho que ela estava online aí. Ela falou alguma coisa sobre o processo dela de obsessão, que ela, como atriz, é obsessiva por algum tema, por alguma obra, algum pensador. Qual é a sua obsessão agora? Faltam 16 minutos para a gente acabar. Você responde essa e eu vou te fazer uma outra pergunta e a gente se despede. Qual é a minha obsessão É, agora, no momento. agora, no momento?